isso, quando você coloca o cliente no centro do negócio, tudo que você vai trabalhar ou realizar de ação ou prestar atenção vai estar sempre relacionado a esse cliente. A localização é quase tudo. É super importante, mas só a localização por si só não basta. Para mim, essa explicação toda falou assim: se você não souber para onde você quer ir, talvez você ter um monte de dado não vai fazer você chegar até lá. Cada vez mais as empresas estão investindo em dados, em inteligência de mercado, para ter uma melhor performance. Porque hoje quem não tem, lá na frente vai sofrer muito. Olá, esse é mais um Customer Insights, o podcast da Rock Encantec, empresa líder de engajamento, fidelização e encantamento de clientes na América Latina. O foco do nossa conversa hoje será inteligência de mercado e como esse conhecimento pode gerar retorno para o seu negócio. Aqui comigo está Evandro Alamp. Seja bem-vindo, Evandro. Olá, Donoso, muito obrigado. Muito obrigado a quem nos assiste, nos ouve. Vai ser um prazer trocar um pouco da minha experiência com vocês. Boa, vamos lá. Bom, primeiro, explicar quem que é Evandro Alamp aqui que está comigo. Evandro, primeiramente, é geógrafo, mestre em geografia e especialista em inteligência de mercado, atuando há mais de 15 anos, principalmente no varejo e na indústria, é isso, né? Perfeito, isso mesmo. Perfeito. Já tocou mais de 2.000 projetos de estudo e pesquisa para o varejo e para a indústria e atualmente gerencia uma equipe multidisciplinar de estatísticos, geógrafos, cientistas de dados, analistas de mercado, ou seja, o pessoal que realmente estuda aqueles dados, né, e consegue tirar o conhecimento dali, né? Perfeito, isso mesmo. Boa. Bom, vamos lá. Primeira coisa, Evandro, que é um assunto que pouca gente domina, né? Talvez algo até muito novo, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas, Evandro, na tua opinião, se pudesse trazer para a gente aqui, o que é essa inteligência de mercado? Boa, Donoso. Inteligência de mercado nada mais é que transformar dados em ações. Se fosse para resumir em uma frase, eu colocaria como essa, né? Então, nós precisamos ter os dados, coletar, analisar esses dados e transformá-los em ação. Não adianta nada a gente ter uma infinidade de dados se eles não são colocados em prática. Então, eu resumiria inteligência de mercado dessa forma. Legal. Então, a inteligência ela não é só, talvez, o levantamento da informação, mas a maneira como eu uso a informação. Exatamente. Perfeito. E essa questão da geografia, que você é um geógrafo, né? Estatísticos, cientistas de dados é até mais comum nessas questões de inteligência de mercado. Mas geografia, por que a geografia entra nesse contexto? Geografia, sou apaixonado desde criança por geografia, por mapas, né? E fui me aprofundando um pouco no conhecimento e encontrei a geografia, dentro da geografia, algumas teorias e que fazem todo sentido para aplicar em inteligência de mercado, porque todas as relações humanas e até mesmo as de consumo são relativas ao espaço, estão inerentes no espaço. Então a gente sempre precisa entender o espaço, o contexto geográfico desse espaço para explorar melhor a inteligência de dados que estão contidos neles. Então, um exemplo, se você vai comprar no supermercado, geralmente você tem uma relação espacial. Ele está no seu caminho de volta do trabalho, ou ele está muito próximo da sua casa. Então, o contexto espacial está muito relacionado aos estudos geográficos. Evandro, mas você pode me perguntar, e o varejo online? Ele também tem um contexto muito ligado à geografia, porque ele tem um ponto de distribuição. A distribuição tem que estar muito ligado à proximidade. Eu não posso demorar 20, 30 dias para fazer uma entrega de um supermercado online, precisa ser instantâneo. Então também está muito ligado a questões espaciais. Então a geografia me fascina por conta disso, né? Perfeito. Você já começou a tocar em alguns assuntos interessantes, né? Principalmente dessa questão geográfica. O espaço, até o tempo sendo, né, uma variável, talvez um dos fundamentos disso. Existem alguns pilares, algumas questões assim que são fundamentais para a inteligência de mercado? Sim, eu vejo que 3 pilares fundamentais que nós temos, né? O primeiro é o dado. A gente precisa ter um bom dado, bem estruturado. Contexto e ação. Então, esse dado ele tem que estar num determinado contexto
E não adianta nada se eu tenho dados, se eu tenho contexto, se eu entendo tudo isso e eu não coloco em prática. Então, a ação é um dos pilares fundamentais da inteligência de mercado. É como promover planos de ação, como colocar o que nós encontramos dentro dos dados e do contexto em prática no dia a dia, né? Perfeito. E essa ação, ou seja, o resultado da aplicação de uma inteligência, né, que foi levantada, ela obviamente ela vem com foco na geração de resultado. Isso é então algo inerente, ou pelo menos deveria ser inerente a estratégias da própria empresa, né? Isso deveria fazer parte de uma rotina estratégica de para onde que eu vou, que decisão que eu deveria tomar. Sim. O contexto estratégico é super importante. Então, hoje, por isso que hoje a área de inteligência de mercado, muitas empresas já olham para isso, né? De ter uma área de inteligência de mercado, de entender o contexto dos dados que tem. Eu vejo que as empresas mais rápidas geralmente não são as maiores, né? São as que investem no dado. Então, e mais uma vez, pensando nos pilares de inteligência de mercado, não só o investimento do dado não vai gerar resultado, e sim colocá-los em ação, né? Então, o dado ele está em constante movimento e as empresas têm que olhar para isso, né? Nessas movimentações, encontrar oportunidades para melhoria do seu desempenho e da sua relação, principalmente com os seus clientes, seus shoppers. Perfeito. Você falando dessas questões geográficas, de dados, isso me faz pensar muito na questão do GPS. Uhum. Né? Que como que anteriormente a gente vivia sem, mas vamos dizer, a gente tinha os guias, né? Que Sim. são os mapas, você estava ali, você tentava se localizar, encontrar com a informação com o dado que você tinha em mão, você tentava fazer um plano de ação em cima disso, né? Uhum. Tentando fazer um paralelo aqui. A partir do momento que você começa a ter mais dados, ou seja, dados como é que está a movimentação dos carros, com onde você está nisso daqui em tempo real, você consegue ter uma aplicação melhor disso. Então, por exemplo, hoje com o GPS você consegue saber exatamente a direção que você precisa ir com o teu carro, quanto tempo vai demorar para você chegar em determinado local, e se está com trânsito ou não, se você tem que mudar a rota no meio do caminho ou não, exatamente o que você falou, né? Quanto mais dados, você consegue ir tomando direção. E eu não me vejo mais dirigindo sem num lugar que eu não conheço, por exemplo, né? Sem o GPS. E eu fico imaginando, a partir do momento que eu tenho como se fosse um GPS desse na minha empresa, as minhas decisões de para onde eu vou, até para onde que eu, sei lá, talvez para onde que eu vou expandir, né, minha próxima loja, aonde que eu devo meu próximo mercado, tudo isso deve receber bastante benefício desse tipo de informação, né? Sim, o GPS se popularizou, né, com o tempo, nos últimos anos, principalmente pelas aplicações. Hoje a gente tem aplicações no celular que em tempo real a gente consegue entender para onde vai, né? Uhum. E eu penso que da mesma forma que nós temos hoje popularizado para uma pessoa física, para uma pessoa que está no dia a dia, isso também em breve pode acontecer para o varejo, né? Já vem acontecendo algumas iniciativas que é de direcionar o varejo para ele tomar decisões mais rápidas, se antecipar, principalmente da concorrência, né? A gente vem em um cenário de concorrência, principalmente no alimentar e no varejo farmacêutico, muito acelerado nos últimos 5 anos, né? Então, o varejista precisa olhar isso no dia a dia. Tem que ter, de novo, a equipe de inteligência olhando e mudando as rotas de acordo com isso. E aí um exemplo prático um trabalho que a gente costuma fazer bastante, que é direcionar para onde que as redes podem abrir novas lojas, né? E nada mais é que entender, primeiramente, o contexto da sua loja, da sua rede, até onde que ela pode se expandir em um raio de 150 quilômetros, você tem capacidade de expandir, quantas novas lojas esse varejista pretende investir dentro de um prazo dentro do ano que a gente busca. E nós vamos trabalhando camadas demográficas, cruzando com os próprios dados e o contexto desse varejista e replicando, olha, e aí mudando a rota do varejista. Olha, vamos para aquela determinada cidade ou vamos olhar para aquele determinado terreno que ele ainda tem potencial e você pode se antecipar da concorrência. Então, a inteligência de mercado trazendo o contexto geográfico para o jogo
a gente vai direcionando o varejista para qual que é o próximo destino, qual que é a próxima parada dele para o destino, que o destino final é ele expandir, ele conquistar novos clientes e abrir novas lojas, né? Perfeito, porque pensando, igual você falou, a abertura de lojas, são decisões muito importantes. Não só porque um movimento dentro de um local inadequado, que não tem, às vezes, um potencial de venda suficiente, vai frustrar, né? Por melhor que seja, talvez, a operação da loja, não vai chegar, porque talvez não tenha demanda naquele lugar, né? Como você mesmo falou. Ou mesmo a questão do investimento, porque, convenhamos, estamos num momento complicado de crédito, o mercado também está complicado. Você errar um investimento numa abertura de uma loja, que às vezes vai ser dezenas de milhões de reais aí no seu investimento, pode balançar a estrutura do negócio como um todo, né? E aí eu fico me perguntando também, não só na expansão, mas essa inteligência ela consegue ajudar, por exemplo, nas lojas que já estão implantadas? Porque, por exemplo, na operação da loja, às vezes eu estou com uma loja que não está operando bem, ela não está dando o resultado que eu queria. Ela não é uma loja futura, mas uma loja já existente. Também tem uma adaptação para isso? Sim, dentro dos projetos que eu acabo trabalhando, tem também o entendimento do potencial de faturamento, potencial de vendas de uma determinada loja já em operação. Porque acontece muito, às vezes foram investimentos no passado que não tinha um direcionamento muito claro ainda para onde abrir essas lojas, ou até mesmo uma alteração da dinâmica local, uma alteração de via pode influenciar no impacto no desempenho da loja. Então, se eu tinha uma via de mão dupla e ela acaba sendo um sentido e sendo um sentido contrário da movimentação típica daquela localização, esse ponto de venda pode sofrer. Então, alguns desses casos olhando para a geografia, mas olhando também dentro dessa loja existente, o quanto que ela pode faturar para um direcionamento nas equipes de operação. E aí, esse potencial aberto por categorias, nós conseguimos identificar se há alguma falha na operação. Poxa, a loja tem um potencial X, a sua categoria de bebidas tem um certo potencial e o desempenho da loja está 20%, 30% abaixo do que nós estimamos de potencial. Pode ser uma falha na execução. E aí tem todo um trabalho para a gente entender depois lá na frente o porquê disso. Então, a importância da inteligência de mercado para você rodar o potencial de faturamento daquela loja é identificar onde estão aqueles dinheiros perdidos no meio do caminho, né? Então, é legal que o varejista ele consegue olhar loja a loja, categoria a categoria, onde estão as principais oportunidades de ganho de faturamento da loja, né? Entendi. Você tá dizendo como se fosse quase um exame médico, que você consegue gerar dados, né? Que, por exemplo, um médico vê ali, esse indicador está assim, esse nível está assado, então eu preciso ter esse tipo de direcionamento a partir disso. E esses dados, agora eu estou começando a entender melhor, da questão geográfica, porque esses dados eles vêm através como se fosse de um check-up da região onde que essa loja está inserida, por causa das pessoas que obviamente vivem ali, né? São as pessoas que vão comprar na loja, são os lares que estão ali que precisam se abastecer, assim por diante. Então isso vai interferir no que aquela loja pode ter de resultado. Nesse conceito, então, a localização da loja é o principal ponto? Donoso, eu acho que a localização é quase tudo. É super importante, mas só a localização por si só não basta. Se eu estou bem localizado, mas eu tenho uma demanda que está saindo daquela região, então um contexto urbano que a gente vem sofrendo em algumas cidades grandes e médias é uma fuga das regiões centrais por conta do alto fluxo de pedestres e de pessoas, o trânsito. Então, a localização, às vezes você está bem localizado, mas as taxas de crescimento populacional naquela região estão caindo, estão negativas, as pessoas estão saindo de lá, está tendo uma transformação demográfica naquela região. Então, é super importante a gente olhar para isso também. E aí, falando de dados demográficos, renda, perfil, o perfil, a gente fala só do perfil de forma geral, mas o perfil etário. Qual
contexto de população que eu tenho ali no meu entorno, quem vão ser os consumidores da minha loja. Então isso é super importante. E a outra questão que é super importante é a concorrência. Às vezes eu estou numa localização muito boa, mas tem uma concentração muito grande de concorrentes, né? Então eu preciso entender o contexto da concorrência, ponderar essa concorrência dentro da minha região. Eu não posso ter aqui uma... como que eu posso dizer? Uma soberba de que eu sou muito mais forte que todos os meus concorrentes. A concorrência também vem se alterando, vem se renovando, buscando novos caminhos. Por quê? Porque cada vez mais as empresas estão investindo em dados, em inteligência de mercado, para ter uma melhor performance. Porque hoje quem não tem, lá na frente vai sofrer muito, né? Exatamente. Eu, como profissional de marketing, eu vi muitas mudanças acontecerem nos últimos anos, né? E como os dados fizeram a diferença nos resultados. É gritante o que você consegue ter de resultado a partir do momento que você sabe com quem que você está conversando, você tem uma ideia de onde você consegue chegar com aquele investimento que você está fazendo, você entende melhor com quem que você está concorrendo naquelas ações que você está fazendo. Isso muda a maneira como você... Porque não é um tiro no escuro. E o que você está falando é correto também, porque não são cartas de um jogo que são específicas para um jogador só. Todo mundo hoje em dia tem a mesma carta, né? Não é uma pessoa só que tem um GPS no carro e outro não. Todo mundo tem GPS no carro. Então, fica quem sabe melhor utilizar Os essas carros já vêm de ferramentas. fábrica já com GPS agora, né? Perfeito. É o novo normal. Uhum. Né? Se você nem está usando GPS hoje, tem uma coisa errada, né, no jogo. Então, isso começa a entrar também para a estratégia. Falando um pouquinho do marketing. Hoje você vê o marketing se apropriando dessa inteligência de mercado para essas decisões também estratégicas, como é que eu vou fazer uma oferta, como é que eu vou concorrer na concorrência, como que eu vou falar, pô, é mais idoso em volta, talvez minha comunicação vai ser outra. Como é que você vê isso aí? Hoje o marketing sem inteligência de mercado é um marketing capenga, né? Não tô querendo levantar a bola da inteligência de mercado, mas hoje o marketing tem que estar muito direcionado, né? Eu me lembro que há uns 10 anos atrás eu participei da concepção de um produto que era estritamente voltado para a equipe de marketing. O contexto ainda, desses 10 anos para cá, permanece, principalmente do varejo físico, a impressão e distribuição de tabloide. De 10 anos atrás já iniciava um movimento de, poxa, será que as pessoas estão lendo o tabloide? Como que eu posso mensurar isso? Então o marketing ele já veio levantando 10 anos atrás essas questões. Como eu mensuro uma impressão e distribuição de tabloides? E esse produto que nós desenvolvemos foi nessa linha de entender zonas de dominação, áreas de dominação de lojas a partir do contexto geográfico e entendendo também a concorrência. Então, poxa, aqui eu tenho um determinado concorrente, os moradores daquela região estão muito mais próximos do concorrente do que da minha loja. O meu concorrente tem um poder de atração maior, então provavelmente eu vou perder um pouquinho mais. Definir essas zonas de dominação foi fundamental, até mesmo para a redução dessas impressões de distribuição de tabloide, até mesmo para mudar o conceito do digital, né? Então eu começo a fazer campanhas onde acho que lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre CRM, né? Mas como que às vezes o CRM pode também olhar para essa questão geográfica, né? Então, poxa, eu tenho uma concentração de clientes muito boa aqui, será que eu não posso cortar a impressão e distribuição desses tabloides nessa região e utilizar somente a partir dos meus dados de CRM para contatar com ele? Então, achei que esse produto foi super legal e, assim, mesmo feito 10 anos atrás, é uma coisa que é utilizada até hoje, né? Uma premissa fundamental sempre para o cliente que quer se amadurecer com os dados de CRM e quer cada vez mais sair de mídias imensuráveis, né? Você tocou numa palavra-chave para mim, que é a questão do amadurecimento. E isso é um complicador, porque a gente vem de uma cultura, principalmente no varejo mais tradicional, e vamos pegar os maiores varejistas do Brasil, varejistas alimentares, que vem durante muitos anos com o foco em comprar bem, vender bem, o time comercial
com um trabalho forte ali de ofertas, de decisão. E existe uma cultura da relação entre os departamentos, né? Então, o comercial decidindo o que deve ser colocado nas ofertas, junto do trade, com a indústria, o marketing dando apoio para que essas ofertas começem a chegar para esses clientes, igual você falou, e aí começou a entrar CRM no meio da história. Mudou muito as coisas nos últimos anos, né? A inteligência de mercado entra no meio disso tudo e começa a trazer mais dados e informações. Como que você está vendo essa... Não vou nem usar a palavra bagunça, mas é uma situação complexa, né? Para poder ter uma sincronia. Esses times estão conversando nas reuniões que você vem participando, nos clientes. Você está vendo uma sinergia do trabalho dessas equipes comercial, marketing, inteligência, expansão? Como que você está vendo isso daí? Hoje esse é o grande desafio das grandes corporações, pequenas e médias, né? Acho que não só do varejo, que a gente trabalha bastante, mas de todas as empresas. A gente vê muito sobre isso, sobre planejamento, sobre integração de áreas, né? E inteligência de mercado pode ser como que eu posso dizer, essa disciplina de convergir, pensando que se eu tenho dados, seja de operações, seja de marketing, seja de vendas, se eu tenho dados e a área de inteligência consegue conectar esses dados e dar um direcionamento para um plano de ação, isso pode ser conectado. Então, um exemplo, quero promover uma determinada categoria. Eu preciso de operações para deixar o produto na prateleira, eu preciso do marketing para promover esse produto. Então, se inteligência de mercado tem esse direcionamento, se as empresas têm um direcionamento baseado em inteligência de mercado, com certeza isso acaba convergindo na mesma entrega, né? Os objetivos da companhia sempre têm que ser guiados por estratégias, vinda de dados, contexto e ação. Perfeito. Existe um ponto importante aqui na tua fala, que eu já vivenciei isso também, que os varejos, que começam a aplicar esse tipo de estratégia, eles conseguem ter mais sucesso a partir do momento que a alta cúpula desse varejista, né, talvez os donos, os diretores, ali, os CEOs, presidência, eles entendem isso como algo prioritário para o negócio. Porque é como você falou, é a cabeça talvez do dono pensando, né, como que eu uso esse conhecimento para poder ter mais resultado, vindo um alinhamento, e talvez a inteligência pode ser a coluna desse alinhamento. Isso você vê como um pensamento novo, ou você entende que talvez isso sempre existiu assim no varejo? Porque a cabeça do dono é diferente da cabeça, né? Quem está ali vendo o negócio, ele tem uma visão mais ampla talvez da execução. Mas você vê que isso mudou ao longo do tempo? Mudou. Eu vejo que isso mudou sim. Só que se você me perguntasse, desde quando tem inteligência de mercado, né? Não tem uma data da fundação de inteligência de mercado. Isso é um conceito novo, só que os grandes empresários, ou até mesmo os pequenos que têm essa cabeça de empreendedor, e aí, se você me permite, eu vou fazer um resgate histórico para chegar nessa conclusão. O seu Alfredo, um varejista de um empório, lá na década de 40, 50, já trabalhava com inteligência de mercado. Ele vinha anotando os nomes dos clientes, quais os principais produtos que ele comprava, onde que esse cara morava. Se ele não ia na loja, ele perguntava, ele encontrava ali no meio da praça, por que você não está indo mais? Está indo no meu concorrente. Ele já fazia o mapeamento da concorrência. Então, lá atrás, ele já trazia esse conceito de inteligência de mercado, que é entender o dado, contexto e colocar na prática. Ele fazia ação de CRM na década de 40 e 50. E eu vejo que isso vem se amadurecendo e ele veio trazendo isso para as gerações da companhia dele também. Então, esse exemplo do seu Alfredo, família está na terceira geração, o seu bisneto lá, o Rodolfo, já expandiu,
com base em dados, ele já tem um CRM, ele consegue se comunicar, só que agora ele não consegue anotar. Então ele utiliza de plataformas, de tecnologia, para ter esse mesmo relacionamento que o bisavô dele iniciou lá atrás, monitorando a concorrência. Pô, Donoso, por que você não veio mais na minha loja, está indo no concorrente? Será que foi uma questão de atendimento? Então aí vem a pesquisa para entender satisfação. Ele vai entender se o Donoso abandonou uma determinada categoria de consumo, isso implica no potencial de faturamento da loja. Então, a inteligência de mercado é um hábito, é o dia a dia do grande empresário. Desde o grande, médio, pequeno, mas o que eu digo, o grande empresário é o cara que está atento às grandes transformações demográficas. É a visão com foco no cliente, né? Porque, escutando você falar, eu percebo muito isso. Quando você coloca o cliente no centro do negócio, tudo que você vai trabalhar ou realizar de ação ou prestar atenção vai estar sempre relacionado a esse cliente, né? Você falou muito, ele veio, ele não veio, onde que ele mora, ele está comprando comigo, ele não está comprando, o que ele gosta. No final das contas, tudo isso são os dados que estão sendo capturados aí pelas ações, pelos programas de fidelidade, os clubes de benefícios, os aplicativos. É uma massa de dados que está vindo para poder trazer a questão do conhecimento do consumidor, do cliente, que inclusive é o foco de toda a conversa que a gente faz aqui. Mas isso também traz desafios. Em outras conversas anteriores, a gente sempre toca nesse ponto. Volume de dados é desafiador, porque não adianta a gente pegar uma massa, uma biblioteca, né? E olha, tá aqui, ó, você não precisava de informação, tá aqui a informação, pum, né? Como você está vendo lidar com tanto dado? Porque dado talvez não está sendo a dificuldade, mas talvez um problema, né, atual. Eu vejo assim, o desafio não é ter o dado, né? É saber o que fazer com eles. Né? Não adianta nada eu ter uma pepita de ouro ou de diamante e não lapidada. Eu não consigo transformar num anel se eu não lapidar. Então, a mesma forma com os dados. Eu preciso lapidar esses dados. Eu preciso trazer num contexto para uma ação. Então, por isso que a gente trabalha. Até na minha apresentação falou, poxa, mas tem estatístico, geógrafo, analista de mercado, cientista de dados. É isso. Cada um tem uma etapa, cada etapa dentro da inteligência de mercado tem um ator que precisa ser bem definido e os seus processos por cima dele. Então, não adianta nada eu ter uma equipe de dados, uma infinidade de dados se eu não tenho como colocá-los em ação. Então, cada um dos profissionais acabam trazendo nas suas verticais de atuação para lá na frente sair sempre planos de ação. Perfeito. Igual a gente estava falando anteriormente, né, da brincadeira que a gente fez com as questões da diagnósticos médicos e exames médicos. Às vezes você vai e faz um exame, vem, né, aquele monte de informações, aquele monte de dados que uma pessoa leiga, você lê, olha assim, tipo, nossa, o que será que aconteceu aqui? Aí você vai jogar aquilo no Google, piora a situação muitas vezes, meu Deus. E aí não, você precisa realmente de um profissional que saiba ler aquilo ali, saiba direcionar e falar assim, não, pera lá, disso aqui você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e a qualidade desse profissional vai fazer toda a diferença, né? Mas no meio disso, eu fico imaginando, você falou mesmo, estatístico, geógrafo, matemático, cientista de dados. Existe uma priorização da informação? Ou seja, tipo, tem um monte de dados, como você mesmo falou. Tem alguns que são centrais, assim, que devem ser priorizados, os principais a ser trabalhados? Como que é essa questão? Vai depender muito do contexto do dado. Então, lá dos pilares de inteligência, dado, contexto, ação. Então eu vou bater muito nessa tecla, porque se eu estou trabalhando com uma determinada equipe para resolver um determinado problema ou identificar uma determinada oportunidade, eu preciso entender esse contexto. Então, assim, os dados, principalmente para a gente transformar em ação, eles precisam estar bem estruturados. Então, a estrutura do dado, a partir do momento que eu estou com o dado bem estruturado, eu posso ter múltiplas aplicações. Então, eu vejo que o dado, a informação é poder, mas nem sempre ela é aplicada no resultado final. Então, acho que isso é super importante dentro do contexto que a gente está trabalhando de inteligência de mercado. Para mim, essa explicação toda falou assim,
Se você não souber para onde você quer ir, talvez você ter um monte de dado não vai fazer você chegar até lá, né? Ou seja, eu preciso priorizar mais o meu objetivo do que eu quero com Aham. esse dado, né? Do que necessariamente levantar um monte de informação. E isso é muito relevante para as campanhas, né? A gente acompanha muitas campanhas, tanto comerciais, tanto de marketing. A gente vê que as campanhas que dão resultado são aquelas que o varejista ou a indústria, a pessoa que estava na estratégia, ela sabia exatamente o que ela queria de objetivo daquilo, ou seja, estava claro o que ela precisava. E aí, estando claro, eu consigo, obviamente, ter mais resultado. E a inteligência, ela vai servir para poder trazer esses dados, para eu poder fazer a estratégia, ou você vê a inteligência, né, de dados de mercado indo além desse contexto inicial, ou seja, ela vai depois que a própria ação já foi feita, por exemplo, para mensurar se a coisa deu certo ou não deu certo, essas coisas se conectam do começo até o fim? Sim, até mesmo, é, como eu digo, o varejo precisa ouvir o seu cliente. E nós aqui também precisamos ouvir o nosso cliente, né? Eu preciso mensurar, e aí, olhando a inteligência de mercado dentro de uma empresa, ela precisa ouvir os seus clientes. Ela precisa ouvir desde a diretoria até quem está na operação no marketing, quem está na operação lá no dia a dia da loja. Então, ouvir o cliente é fundamental. E aí, ouvindo o cliente, entendendo os resultados que foram originados daquela ação baseada em inteligência de mercado, a gente pode ajustar modelos, a gente pode entender quais os principais caminhos. Será que tem um insight diferente que a gente encontrou? Então, ter essa boa relação com as outras áreas da companhia é super importante. A inteligência nada mais é do que você ampliar e ouvir. Então, é mais ouvir do que falar. Então, a partir do momento que você ouve muito, a área de inteligência também pode ajustar os modelos, testar esses modelos e aplicar na sequência, né, para ver se melhorou o resultado, se aquele resultado já era o que estava sendo esperado. Então é super importante isso. O contexto de dados está sempre em movimento, o shopper está sempre em movimento. Tem alterações, mudanças de categorias, e isso a gente tem que estar atento, baseado em inteligência de mercado. A questão é que esse tipo de trabalho ele é um processo contínuo, né? A partir do momento que eu imagino que você... De novo, a questão do GPS. A partir do momento que você começa a utilizar, não tem como você parar de utilizar. Não faz sentido você parar de utilizar. Então, você falando, e eu vejo isso em alguns varejos também, a área de inteligência de mercado, que às vezes era uma coisa meio tímida, que era mais para pegar indicadores macro de mercado, como é que as coisas estão, começa a se tornar uma área que olha muito mais para dentro do como os resultados que a gente está gerando nas ações que a gente está fazendo, como isso está se comunicando cada área. Perfeita a tua fala. E como que você está vendo a evolução disso? Né? Você vê esse desenvolvimento acontecendo dentro do varejo? Como que você está vendo, assim, hoje e o futuro muito próximo assim, do que está acontecendo? Eu vejo que desde a década de 50 lá, né, é uma análise muito descritiva. A análise de entender sempre o passado, que está sendo transacionado. E dos últimos anos, dos últimos 2 anos, a gente começa a entender muito essa linha de análises preditivas. Para onde que o cliente pode ir? Então, o que eu posso fazer, antecipar a ação do meu cliente? Vejo que a inteligência de mercado está saindo muito dessa fase descritiva, indo mais para modelos preditivos, e vejo que no futuro muito próximo, modelos autônomos poderão utilizar da inteligência. A inteligência de mercado pode utilizar muito de modelos autônomos, de ir para uma prescrição, já ir para um plano de que o diagnóstico já aconteceu, eu já estou entendendo qual que é o movimento e eu já vou me antecipar a esse movimento. Então, eu não preciso mais segmentar um cliente, a máquina vai fazer sozinha. Então, eu vejo que isso dá uma velocidade na área de inteligência e, principalmente, as alterações no rumo vão ser muito mais rápidas. Hoje, para uma análise descritiva, demora um pouco mais.
Depois nós passamos por uma predição e na hora da ação, tudo que eu já analisei, se eu demorei 2 meses, pode ter mudado o contexto daquela localização, daquela loja, pode ter entrado um novo concorrente, pode ter tido um lançamento de uma nova categoria que não estava dentro da minha estrutura mercadológica. Então, tudo isso, vejo que os agentes autônomos podem ajudar, contribuir para essa aceleração de inteligência de mercado. Perfeito. É uma mudança que talvez esteja acelerando por causa da questão da IA, né? Sim, muito. Nos últimos anos, a IA vem contribuindo muito, até mesmo para a estruturação do dado, né? Eu vejo que, antigamente, os dados... Vamos colocar aqui uma pesquisa de satisfação, que as pessoas iam na rua... escrevendo, depois passava para uma pessoa para digitar o que a pessoa escreveu no questionário, para depois ir para um estatístico para fazer fazer os principais indicadores e depois um analista para chegar no plano de ação. Hoje, na palma da mão, você já responde o questionário, ou até mesmo se você nem pergunta, você descobre pela base de dados, e isso é muito mais rápido. Então, isso acaba ajudando, contribuindo para uma experiência muito mais fluida dos profissionais que já estão qualificados para isso. As pessoas precisam buscar muito de se aproximar. Não é o robô não vai substituir o Evandro, mas como que eu posso aproveitar dessas situações, dessas ferramentas para eu otimizar o meu trabalho e dar uma autonomia melhor para as tomadas de decisão. Porque a questão sempre é velocidade, né? Sim. Quanto mais rápido eu consigo mudar ou agir perante alguma coisa, obviamente eu vou estar sempre na frente. Né? Quem tem mais velocidade ganha. E a gente não está falando de não errar, né? Obviamente que quando eu tenho mais conhecimento, eu tendo a errar menos. Mas se eu tiver velocidade para corrigir um erro, é muito aquela questão até dos modelos de novos negócios. A gente pega um varejo que já existe há quantos anos, né, no mundo, e você pega modelos de startup, por exemplo, e começa a aplicar em coisas assim, ou seja, erre rápido, mas mude rápido. E como que você vê essas questões, talvez esses erros, assim, você vê o varejista com medo de errar, ou talvez existem alguns erros que você já vê que poderiam ser evitados com os aprendizados, quem vem sido trazidos por esse tipo de trabalho? Como que você está vendo isso? O varejista, né, ele tem muito medo de errar. Sim. Porque as margens são baixas, são bem apertadas, o mercado é muito consolidado, então há essa preocupação. Por isso que a gente preza muito para fazer testes internos, elaborar o melhor modelo possível para aquela determinada rede, para aquela determinada loja, aquele contexto daquela localização, para ter uma acuracidade na nossa informação muito alta. Então, prezo muito para isso. E quando vem alguma coisa que chama atenção, poxa, vamos procurar entender, vamos buscar, porque é isso. Eu estou influenciando uma decisão de 20, 30, 40, 50 milhões de reais no investimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sim. E, Evandro, a gente está chegando no final aqui do nosso tempo. É muito importante, aqui nesse pedaço final de conversa, a gente trazer um pouco da questão do shopper. Obviamente, a inteligência de mercado ela mexe com o negócio como um todo. É tudo isso que a gente está falando até o momento. Mas como que ela toca aquele consumidor final? Porque você falou nas suas falas anteriores que existem vários tipos de clientes. Né? Tem o cliente interno, como meu cliente como a diretoria de decisões estratégicas, meu cliente como marketing, meu cliente como comercial e o meu cliente como cliente mesmo, consumidor ali, aquele shopper que está ali na loja realizando suas compras e que é o essencial para que o varejo aconteça. Como que a inteligência de mercado está melhorando essa experiência no shopper, ou seja, chegando na última ponta ali? Eu vejo que quando você conhece o seu shopper, tem o contexto dele, qual que é o perfil, qual que é o comportamento de compras dele, né? Você consegue ter um direcionamento mais claro, né? Então, sempre eu entendendo o perfil, o contexto poxa, está faltando algum produto no carrinho de compra do Donoso? Por que ele não está comprando esse produto? Será que ele está comprando na concorrência? Então, é a fase diagnóstica.
Isso já passou. O Donoso já comprou, já aconteceu, ele comprava sempre o mesmo produto na minha loja, não está comprando mais. Por quê? Será que ele passou por uma restrição alimentar? Será que ele mudou? Vamos levar para o lado do ramo de home centers, materiais de construção. Será que ele mudou alguma coisa na casa dele? Alguma característica? Poxa, será que ele tinha um jardim, não tem mais esse jardim na casa dele? Ou ele está comprando no meu concorrente? Então, algumas questões que só na fase diagnóstica a gente não consegue pegar. Então, os modelos vão começando a entender de forma mais direcionada de, bom, Donoso, venha comprar a questão do jardim, né? Venha comprar o cortador de grama aqui. Ofertou uma vez, 2 vezes, Donoso não veio comprar, tá numa oferta 50% de desconto e não veio comprar, cara, alguma coisa aconteceu. O produto que ele sempre comprava e não está comprando mais, alguma coisa aconteceu. E aí esse modelo tem que aprender e recalibrar a sua recomendação, né? Então, o contexto do shopper e o momento de vida dele é super importante na análise. Perfeito, porque isso fecha com o começo da nossa fala, que é a questão da essência do varejo ainda ser comprar bem e vender bem, mas só que utilizando essa inteligência eu consigo aumentar isso num nível de escala que volta lá nos anos 50 que você falou, da cadernetinha, onde eu conseguia vender muito bem, comprar muito bem, porque eu estava tão próximo do meu cliente que eu tomava melhores decisões. E agora eu consigo fazer isso de novo numa grande escala. Exato. E um ponto, Donoso, que é super importante, assim, essa movimentação, ela, como nós já falamos aqui, ela é contínua, ela não para. Tem novos produtos sendo lançados no mercado. Lá na década de 40, de 50, tinha uma centena de produtos, de SKUs dentro da loja. Hoje tem uma infinidade. E quais os SKUs que eu preciso colocar na minha loja? Está muito aliado ao perfil daquele consumidor. Se eu tenho um lançamento de um produto no mercado que não está aliado ao perfil do meu consumidor, para que eu vou colocar na loja? Para que eu vou perder espaço na minha loja? Então a gente precisa olhar muito para essas questões também quando a gente vai para o shopper, né? Perfeito. Isso me faz pensar no conceito novo que está começando a surgir no varejo, que é da gôndola estendida, né? Ou seja, da capacidade do varejista de conseguir ir além dos produtos que estão fisicamente na loja dele, mas, poxa, a partir do momento que eu conheço o meu consumidor, como que eu consigo oferecer mais para ele, expandindo a minha capacidade de venda, porque eu conheço tão bem, eu gerei um elo de confiança que eu consigo agora vender mais coisas. Evandro, a gente precisa encerrar. Eu vou pedir para você uma mensagem final aqui, que é muito importante para quem nos escutou esse tempo todo falando sobre inteligência de mercado e que talvez na nossa conversa percebeu, poxa, eu acho que eu não estou fazendo tudo o que eu poderia estar fazendo. Você tem alguma mensagem assim para quem quiser ter sucesso nisso, ou que queira começar, ou até avançar na inteligência? Eu vejo que todo dado, se não for colocado em ação, não funciona. Então, é colocar em prática, colocar em ação. Os pequenos dados, já vai trabalhando um pouco isso. Pega um dado, um insight que você vai tendo a partir dos dados e coloca ele em ação. Acho que o dado por si só não responde nada. Então, a ação é fundamental. E aí depois a gente vai entendendo, vai passando por uma parte de precisão. A alta precisão é fundamental quando a gente está falando de margens apertadas, de números muito, muito baixos, né? Então, a alta precisão, se eu tenho um modelo que vai dar uma precisão de 20%, 30% de margem de erro, cara, não está legal. Eu preciso entender que isso precisa baixar. O porquê que está dando uma variação muito grande. Uhum. Então, a gente busca muito por precisão nos dados, né? Perfeito. Evandro, obrigado. Conversamos de muitas coisas. Pessoal que nos escutou, eu agradeço também a todos que nos escutaram. Eu imagino que você fez a cabeça de todo mundo lançar bastante ali, pensando, nossa, que legal isso tudo que foi falado, como é que eu coloco isso no meu varejo ou no meu negócio. Então, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Donoso. Foi um prazer trocar um pouco da minha experiência, passar um pouco do que no dia a dia do meu time a gente discute, a gente reflete. Mandar um abraço para eles também, que eu sou só um pedaço de tudo isso, só estou falando aqui por eles. E muito obrigado aí pela oportunidade de trocar um pouco contigo.
Eu que agradeço. E obrigado a você por ter acompanhado a gente até esse momento. Convido a continuar nos seguindo nas redes. A gente está sempre publicando conteúdos como esse, que falam sobre transformar o conhecimento em conexões que vão gerar valor para o teu negócio. E convido também a baixar nossos estudos, análises e reportes que estão no nosso site e também sendo colocados aqui na rede social. Muito obrigado e até a próxima.